noite. Prezados irmãos, é um prazer estar aqui convosco e é um prazer juntos termos a oportunidade de estudar a Palavra de Deus. Nós, durante o dia de hoje e nas próximas noites, vamos estudar juntos sobre o santuário. Pode ser? Sim? Como já devem ter reparado, eu não sou brasileiro, eu venho de Portugal. O meu sotaque é um pouco diferente. Por isso, irmãos, se eu disser alguma coisa ao longo destas noites que os irmãos não entendam, digam assim: Ruben, explica melhor, pode ser? E eu tento explicar melhor, está bem? Também, se eu ficar entusiasmado e começar a falar muito rápido, os irmãos dizem assim: Ruben, vai com calma, pode ser? Muito bem. Então, o tema de hoje é o pátio e a justificação pela fé. Em 2017, a mensagem do santuário mudou a minha vida. E eu comecei a olhar para o santuário de forma totalmente diferente da maneira que eu olhava anteriormente. Eu descobri 3 doutrinas muito importantes no santuário: a justificação pela fé, a santificação e a obediência a Deus. São doutrinas importantes ou não? São. E eu considero que é através do santuário que nós conseguimos entender, compreender a doutrina da justificação pela fé, da santificação e da verdadeira obediência a Deus. E por isso queria ao longo destas noites partilhar com os irmãos a mensagem que mudou a minha vida. Porque eu acredito sinceramente que se nós entendermos estas doutrinas através do santuário, isso vai mudar a nossa vida. Vai mudar a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. Mas, normalmente, quando se fala do santuário, fala-se de quê? Fala-se de sacrifício de cordeiros, fala-se de rituais, e é verdade que isso é importante, mas não é isso que nós vamos falar. Nós vamos olhar para o santuário como uma lição espiritual para a nossa vida. Vamos estudar o significado espiritual do santuário, que é muito mais importante do que os rituais de sacrifício dos cordeiros. Tá bom? Pode ser? Vamos lá. Então, todos conhecem o santuário. Todos já ouviram falar do santuário, certo? O santuário tem vários objetos principais, os mais importantes. Quando se entra no pátio, o primeiro objeto é o quê? Qual é? Estou sozinho na sala. Eu não vim falar para as paredes, vim falar para os irmãos. Altar de sacrifício, muito bem. O segundo objeto qual é? A pia, que tinha água, certo? Que servia para lavar as mãos, servia para um ritual de purificação. Depois temos o lugar santo. No lugar santo temos 3 objetos. Quais são? Do lado direito temos a mesa do pão, dos pães asmos. Do lado esquerdo temos o quê? O candelabro, muito bem. E em frente, qual é o objeto? O incensário. Ainda temos mais uma divisão, um compartimento, sim ou não? É o lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo temos mais um objeto. Como é que se chama este objeto? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança servia para guardar algo de muito importante. O que é que estava lá dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. É possível ou não ao ser humano guardar a lei de Deus? É isto que vamos tentar responder, tá bom?
É importante isto ou não? É algo importante nós sabermos? Pois é. Então nós vamos fazer este percurso vendo cada objeto, que lição é que cada objeto tem para a nossa vida, até chegarmos onde? Ao lugar santíssimo. Então vamos começar. Eu queria apresentar aos irmãos uma ideia que o santuário tem uma mensagem que não foi compreendida quando o santuário existia. Ele não existe agora. Sabem disso, certo? Passou de uma tenda para um templo de Salomão, depois para o templo de Herodes, mas ele foi destruído no ano 70. Desde o ano 70, há quase 2000 anos atrás, que o povo de Israel não tem um santuário. Mas a mensagem do santuário continua atual e muito importante para nós. Qual era a principal função do santuário? Para que servia o santuário? Para Deus habitar no meio. Então isso quer dizer que desde o ano 70, quando o santuário foi destruído, Deus já não pode habitar no nosso meio, é isso? Quem é agora o templo? Quem é agora o santuário? Quem é? Somos nós. Então, as lições do santuário podemos aplicá-las para nós, porque nós hoje somos este templo. Nós hoje somos este santuário onde Deus quer habitar através do Espírito Santo. É verdade. Então é por isso que o objetivo do santuário era Deus habitar no meio do seu povo, e esse objetivo continua a ser válido. Deus continua a querer habitar em nós. Mas então, como é que nós olhamos para o santuário e aprendemos? É que o santuário é um mapa. É um mapa, ainda sabem o que é um mapa, certo? Hoje temos o GPS, não é? Para irmos na viagem, mas há muitos anos atrás não havia GPS, pois não? O que é que nós usávamos para fazer uma viagem? É um mapa. O santuário é um mapa para um caminho mais importante que nós podemos fazer. Ora, reparem bem, Jesus disse ou não disse, eu sou o caminho. Mas ele também disse, reparem bem, em Salmos, ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, onde? No santuário. Quando Deus disse, eu sou o caminho, ele estava-se a referir também ao santuário, porque o caminho está onde? Está representado onde? No santuário. Aliás, o santuário é Cristo, como nós vamos ver, tudo no santuário representa a Cristo. Mas em Salmos 77 diz o seguinte, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Então existe um caminho no santuário, sim ou não? Existe. Há um caminho no santuário. Para quem é este caminho? Isaías 35. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. Os imundos não passará por ele, mas será para quem? Para quem é este caminho? Para os remidos. Para quem quer ter uma relação pessoal com Deus. Esse caminho é para esses. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Então este caminho é um caminho importante, certo? É um mapa que Deus deu. Mas o apóstolo Paulo diz que este mapa esteve escondido durante muitos anos. Olha, vamos ler. Vejam se entendem este versículo. Hebreus 9 diz o seguinte, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Este texto está a falar de quê? O que é este segundo compartimento que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano? Era onde? Era onde? No lugar santíssimo. Está a falar do santuário ou não? Este texto está? Está a falar até do lugar santíssimo, do dia da expiação. Mas depois reparem o que diz a seguir. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário, há um caminho no santuário ou não? Não estava descoberto enquanto se conservava em pé
o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. Ok, vamos com calma, vamos tentar perceber este texto. O que é que este texto está a dizer? O texto está a falar do santuário, certo? E está a dizer que existe um caminho no santuário, está ou não? Sim. Mas está a dizer que este caminho não foi descoberto quando havia o santuário. Isto é estranho ou não é estranho? É isso que está a dizer o texto? Não? Sim? O texto está a dizer, há um caminho no santuário, mas ele não foi descoberto. As pessoas não entenderam o caminho, não enxergaram o caminho. Mas esse caminho é uma alegoria. Ok, vou fazer uma pergunta, pode ser? O que é uma alegoria? Uma alegoria é o quê? É uma comparação, certo? É uma representação. Então, o caminho do santuário, que estava escondido, que não foi descoberto, e ele tem de ser descoberto hoje, porquê? Porque ele é uma lição para quando? Para o tempo presente, para nós hoje. Uau! Então temos aqui um segredo, um caminho secreto do santuário que não foi descoberto, mas que é para nós hoje. E eu digo-vos, este é o caminho mais importante. É este o caminho que nós temos de descobrir. Então vamos tentar ao longo destes dias entender que caminho é este. Diz a serva do Senhor, como povo devemos ser estudantes diligentes da profecia. Não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto do santuário, apresentado nas visões de Daniel e João. Agora reparem, este assunto, qual assunto? O santuário. Verte muita luz sobre a nossa atitude e a nossa obra. Quando? Atual, hoje. Mas, Ruben, eu pensava que o santuário era lá para o povo de Israel. Que era um ritual que eles tinham que fazer enquanto Cristo não viesse morrer por cada um de nós. Pois é verdade. Já não temos, graças a Deus, já não temos que sacrificar cordeiros. Mas a mensagem do santuário continua válida para nós hoje. E não só continua válida, como eles não entenderam, mas nós devemos entender. Aliás, eu quero vos dizer uma coisa. Enquanto nós não entendermos esta mensagem, vamos continuar à espera que Cristo volte. Enquanto nós não entendemos esta mensagem, que eu já vos vou dizer o que é, chama-se a justiça de Cristo. Cristo continua à espera de um povo pronto para o receber. Então vamos lá, vamos começar esta aventura com este mapa, o mapa do santuário. Neste mapa nós vamos olhar para cada objeto e tentar entender o que ele nos quer ensinar. Vamos começar pelo pátio, pelo altar de sacrifício e pela pia. Então, vamos fazer o seguinte exercício. Os irmãos gostam de desafio? Gostam de desafio? Sim? Ok, tem um desafio para os irmãos. Nós vamos comparar cada objeto com Cristo e ver se ele representa ou não Cristo, pode ser? E vamos tentar tirar uma lição espiritual de cada objeto para a nossa vida, ok? Pode ser? No final, quando nós chegamos ao último objeto, vamos entender que isto é um caminho espiritual. Então, altar do sacrifício, do lado esquerdo, temos Jesus e o santuário. Diz assim em 1 João 29, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O altar do sacrifício representa a Cristo? Como é que representa? É interessante que esta cena, João Batista olha para Cristo, o que é que ele diz? Ele diz assim, olá primo, já não te vejo há muito tempo, foi isso que ele disse? Não. E ele disse o quê? Eis o Cordeiro. Será que Jesus vinha mascarado do Cordeiro? É isso? Não. Porquê que ele disse isso? Porque Jesus estava representado pelo quê no santuário?
pelo um cordeiro que era levado para ser sacrificado. Então o altar de sacrifício representa a Cristo, representa porque Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Bom, o outro objeto a seguir é a pia. Dentro da pia tinha o quê? Tinha água, certo? Cristo alguma vez disse algo que se relacionou a Ele com água? O que é que diz? João 6,35. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vimos também em Efésios 5,26, Paulo a falar, purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a água simboliza a purificação ou não? Simboliza o perdão ou não? Porquê que nós, quando decidimos e aceitamos seguir a Cristo, somos batizados nas águas? Para um novo nascimento, sim ou não? Para representar a nossa purificação, sim ou não? Ok. Então reparem, vamos pensar assim. Nós temos um pecador que não conhece a Cristo. E quando o Espírito Santo trabalha no seu coração e ele começa a ter o desejo de conhecer a Cristo, e ele está representado como estando lá fora no mundo. Mas quando ele tem este encontro com Cristo, é como se ele entrasse no pátio. Estão a entender a comparação? Está a entrar no pátio. O que é que ele vê primeiro no pátio? É o altar de sacrifício, sim ou não? Pois é. O primeiro passo no nosso encontro com Cristo é descobrir o nosso Salvador. É descobrir aquele homem, Deus, que morreu na cruz do Calvário. Para quê? Porquê que Ele morreu? Ele morreu para que hoje eu tenha o privilégio de receber uma bênção incrível, que é o perdão dos meus pecados. Amém? É verdade. Este evento, há 2000 anos atrás, é o evento que permite o perdão dos nossos pecados. Porque Cristo morreu por mim. Cristo morreu pelos meus pecados. E Ele carregou sobre si os meus pecados. Então, quando eu entro no pátio e eu encontro Cristo, o meu Salvador, é o primeiro passo. Depois de eu encontrar o Cristo, o meu Salvador, o que é que eu quero? Eu quero ter uma relação com Ele, sim ou não? Sim. Então eu decido me entregar a minha vida a Ele. E isto é simbolizado por uma cerimónia, que é a cerimónia do batismo. Isto tem água ou não tem? Tem. Então a pia representa essa nossa entrega, o nosso batismo, a nossa purificação. Então nós temos aqui a conversão do pecador representado. Cristo está aqui no pátio a dizer: eu sou o Salvador do mundo, eu quero te perdoar e eu quero começar uma nova caminhada contigo. Aceitas? Se nós aceitamos, podemos começar o caminho do santuário. Ora, eu não sei se os irmãos entenderam bem o que eu disse. O nosso batismo é o início da nossa caminhada. Não é o fim da nossa caminhada. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, estamos a dizer: eu quero ter uma relação pessoal contigo. Então o Senhor tem desafios incríveis para a nossa vida. É o início da caminhada. Agora vamos olhar para a coluna da direita. Nós e o santuário. O que é que isto representa? É exatamente isto. João 11:25 declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Atos 8, olha aqui a água que me impede de ser batizado. João 13, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés. Então, este altar de sacrifício, esta pia com água, tem este símbolo para cada um de nós. Aceitarmos Cristo como nosso Salvador, iniciarmos a caminhada com Ele, aceitarmos nascer de novo. Ora bem, então nós estamos prontos para entender a principal doutrina do pátio. O pátio tem uma doutrina para nos ensinar. E para isso, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas e no capítulo 18, onde tem uma parábola muito interessante. Tem a parábola entre um
publicano e um fariseu. Ambos foram ao templo para orar. Certo? Conhecem esta parábola? Sim ou não? Conhecem? Ok. E estes homens, o fariseu e o publicano, tiveram orações muito diferentes, certo? O fariseu, cheio de justiça própria, foi ao templo fazer o quê? Obrigado, Deus, porque eu sou o melhor de todos. Obrigado porque eu não sou como este pecador que está aqui, este publicano. Obrigado porque eu sou um fariseu. Obrigado porque eu sou um mestre da lei. Estava cheio de justiça própria, sim ou não? Sim. O publicano era pecador ou não? Ele tinha razão a dizer que o publicano era pecador? Era. O que ele não se apercebia é que ele também era pecador. Mas o publicano tinha a certeza que era pecador, certo? E ele foi ao templo fazer o quê? E ele disse assim, o que é que diz o texto? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Bom, ele sabe que é pecador, ele vai ao templo clamar pelo quê? O que é que ele precisa? O que é que um pecador precisa? Precisa de perdão. Todos concordam? Precisa de perdão? Sim? Ok. Então ele vai ao templo, suplica o perdão de Deus. E o que é que vocês acham? Quando um pecador sincero vai aos pés da cruz, suplica perdão, ele é perdoado ou não? Ouvi aqui alguma dúvida. É perdoado ou não? É perdoado. Ok. Mas o mais incrível é que no versículo a seguir, Jesus disse o quê? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Então espera lá, vamos ver se eu entendo. O publicano foi ao santuário pedir perdão, certo? Confessou-se a Deus, clamou por perdão, Deus perdoou, mas Jesus não diz que ele foi perdoado, diz que ele foi justificado. Interessante, não é? Sabem porquê que isto é interessante? Isto é um conceito muito importante. Reparem o que diz a serva do Senhor a explicar este conceito. Quando o pecador penitente arrependido, publicano era um pecador penitente arrependido, sim ou não? Era. Perante Deus, discerne a expiação de Cristo por ele. Entende que Cristo morreu pelos seus pecados e aceita esse sacrifício como a sua única esperança nesta vida e na vindoura. Seus pecados são... Amém? É verdade. Seus pecados são perdoados. Isto é o que é? A justificação pela fé. O perdão e a justificação são o quê? A mesma coisa. Dizer que ele foi perdoado ou dizer que ele foi justificado é a mesma coisa. Ser justificado é ser o quê? Perdoado. A justificação é o perdão absoluto e completo do pecado. No momento em que o pecador aceita a Cristo pela fé, é perdoado. A justiça de Cristo é o quê? É-lhe imputada, é-lhe dada. E ele não mais duvida da graça perdoadora de Deus. Ok, primeiro conceito muito importante para nós entendermos bem o caminho do santuário é que a justificação é igual a quê? Ao perdão. Entenderam? Sim? Ok, boa. Isto é muito importante. Agora, outro conceito importante. A justificação de Deus, ou seja, o perdão de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo o quê? Justificados gratuitamente pela graça de Deus,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus pôs por propiciação pela fé no seu sangue, para declarar a sua justiça, para a remissão dos pecados. Ouviram bem o que é que disse o apóstolo Paulo? O perdão é para quê? O perdão resolve o nosso futuro, o nosso presente ou o nosso passado? Isso! O perdão resolve o nosso passado. E como nós vamos ver, isto está representado no pátio. O pátio está, o perdão está representado no pátio, sim ou não? O que é que vocês acham? Altar de sacrifício, batismo, purificação do pecado, está lá representado ou não está? Está. A doutrina do pátio é a doutrina da justificação pela fé. É a doutrina do perdão dos pecados. E aqui nós resolvemos o nosso passado. Perceberam? No lugar santo nós resolvemos o nosso presente e no lugar santíssimo resolvemos o nosso futuro. Ok, vamos ver o que é que isto quer dizer, tá bom? Isto é muito importante. Então, aqui no pátio nós resolvemos o nosso passado. O que é então a justificação pela fé? É obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele, por si mesmo, não pode fazer. Posso fazer uma pergunta difícil? Posso ou não? Posso fazer uma pergunta difícil? Ou, como é que vocês dizem difícil? É difícil? É assim que se diz? Difícil, ok. Então, pode o homem perdoar os seus próprios pecados? Pode ou não? Quem é que pode perdoar pecados? Deus. Entendem então, porque a justificação pela fé é o quê? É o perdão pela fé. É algo que o homem pode fazer? Não, eu não posso perdoar os meus próprios pecados. Isso é impossível ao ser humano. Só Deus pode perdoar os pecados. E por isso a justificação pela fé é lançar no chão a glória do homem. Porquê? Porque o homem não tem nenhuma capacidade de perdoar pecados. Nós precisamos de depender totalmente de Deus para o perdão dos nossos pecados. Então, o que é a justificação pela fé? Vamos lá ver se entendemos este conceito, que ele é muito importante para entendermos a santificação e a obediência. A obra da justificação, ou seja, do perdão, é 100% de Deus, sim ou não? Mas depende do homem, sim ou não? Eu vou repetir. É um conceito difícil, eu vou repetir. O perdão é uma obra 100% de Deus, sim ou não? Sim. Mas depende do homem, sim ou não? Sim. Porquê? Vamos pensar. Se o homem não se arrepender, não pedir perdão, pode ser perdoado? Não. Então Deus quer perdoar, mas está à espera do quê? Está à espera que nós façamos como fez aquele publicano, que vamos aos seus pés e digamos: Senhor, eu estou arrependido, perdoa-me. E Ele perdoa ou não? Perdoa. Então, o perdão está disponível para toda a gente ou não? Está. Mas só recebe aquele que aceitar. Aquele que o buscar. Então, o perdão é uma obra de Deus. A justificação é uma obra de Deus. Sim, 100% de Deus. Mas depende do homem. E aí está aqui. Reparem. Qual é a nossa resposta perante o amor de Deus, perante o sacrifício na cruz? A nossa resposta é o arrependimento e a confissão. E se isso acontecer, o perdão é uma realidade na nossa vida. Isto sou eu quando tinha 12 anos. Ali no meio, ok? Os meus pais, o meu pai já faleceu, a minha mãe. E sou eu com 12 anos. Sabem que dia foi este? Foi o dia em que eu desci às águas batismais. Um dos dias mais importantes na minha vida. Mas sabem, irmãos, com 12 anos, eu estava plenamente convencido
que Deus existia, que Cristo era o meu Salvador. Estava plenamente convencido que estava no lugar certo, na Igreja do Senhor. Mas, na minha adolescência, vamos dizer assim, eu nunca deixei a igreja, mas estava um pouco longe do Senhor. E durante a minha adolescência, eu fiz coisas que não agradam ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu já fiz coisas no passado das quais eu tenho vergonha. Eu já fiz coisas no passado das quais tenho vergonha. Então, o que é que acontecia? Quando eu passei a minha adolescência, se eu tiver tempo, eu vou contar um pouco do meu testemunho, está bem? Mas, quando passou a minha adolescência, quando Deus providenciou uma companheira para mim, houve um grande reavivamento espiritual na minha vida. E quando mais tarde, alguns anos mais tarde, o Senhor me estava a chamar para o servir, muitas coisas tiveram de mudar na minha vida. Mas havia algo que não estava bem comigo. E sabem o que era? Era o meu passado. Eu sentia um peso por causa do meu passado. Coisas que eu já não fazia, mas que fiz no passado. E eu sentia que era indigno perante o Senhor por causa do meu passado. Eu sentia o peso do meu passado. E uma vez eu estava a ler um livro de um dos nossos pioneiros, que era o Logborough. Esse livro é O Grande Movimento Adventista, sobre a história da Igreja. Não sei se conhecem esse livro. Recomendo, caso não tenham lido. Logborough foi um grande amigo de Tiago White e de Ellen White. E eles viajavam muitas vezes juntos para fazer campanhas evangelísticas, para pregar às pessoas. Logborough leu tudo o que Ellen White escreveu. Logborough assistiu a imensas visões de Ellen White. E eu estava a ler aquele livro, e é um livro muito interessante, mas chegou a uma altura em que ele contou um episódio. E aquele episódio marcou a minha vida até hoje. Ellen White foi pregar a uma cidade pequena, mas que havia lá um homem que não ia à igreja, porque ele sentia-se indigno perante Deus, porque tinha um passado terrível. Mas ele ouviu dizer que Ellen White ia lá pregar, e ele queria muito ir, mas sentia que não era digno de entrar na igreja. Mas ele queria tanto ir. Ele encheu-se de coragem, entrou na igreja sem ninguém ver, sentou-se lá no último banco. Queria ouvir Ellen White. E Ellen White estava a pregar. E pregava. A meio da pregação, Ellen White entra em visão. Ela pega na Bíblia dela, desce da tribuna e começa a caminhar pelo corredor. Aquele homem que estava lá no fundo começa a ficar um pouco preocupado. Mas sabem o que é que Ellen White fez? Ela caminhou e só parou em frente em quem? Em frente de quem? Em frente dele. E aquilo que Ellen White disse, e estou a parafrasear, deve ter feito aquele homem ficar gelado. Porque Ellen White disse a ele, em visão, lembras-te do que tu fizeste no passado? Eu tento imaginar o que aquele homem pensou naquele momento. E ele pensou, vai ser agora que Deus me vai castigar. Vai ser agora que Deus me vai fulminar aqui à frente de toda a gente. Ou então vai ser agora que toda a gente vai conhecer o meu passado.
Mas Ellen White a seguir disse: Deus já te perdoou há 30 anos atrás. Irmãos, foi um peso que saiu daquele homem, mas foi também um peso que saiu de mim. Porque eu não entendia o perdão de Deus. Eu não entendia. Eu continuava a sofrer porque eu fiz no passado e Deus já me tinha perdoado há muitos anos atrás. Irmão, o amor de Deus é assim. O que é que o apóstolo Paulo disse? Que o perdão é para resolver o quê? O meu passado. E eu já me tinha arrependido, eu já tinha pedido perdão, mas continuava a carregar no peso daquilo que eu tinha feito. E o que é que Deus disse? Ruben, eu já te perdoei há tanto tempo. Que Deus maravilhoso. E foi só aí que eu entendi que se confessarmos os nossos pecados, Ele, reparem, quando Deus promete, Ele nunca falha. Se Ele promete alguma coisa, é automático. Nós, se reclamamos a promessa, nós recebemos a promessa. E tem um se, não tem um se? Quer dizer que a entrega do perdão não é automática. É se fizermos o quê? Se confessarmos os nossos pecados, se formos perante o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para purificar algumas injustiças. 99%. Todas as injustiças. Não interessa o que eu fiz no passado, irmãos. Não interessa o que vocês fizeram no passado. Não interessa absolutamente nada. Porquê? Porque a promessa do Senhor é esta: se eu me ajoelhar perante o Senhor, reclamar o perdão dos pecados, se estiver sinceramente arrependido, o que é que acontece automaticamente? O perdão dos nossos pecados. Amém? Então eu entendi este versículo que não entendia, porque eu não seguia este versículo. Justificados, ou seja, perdoados. Perdoados mediante a fé. Temos o quê? Paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero vos dizer solenemente, o perdão de Deus só está completo quando eu aceito o perdão de Deus. O perdão de Deus só está completo quando eu realmente acredito que Cristo é capaz de perdoar os meus pecados. Então, esta promessa, paz com Deus, deve ser aceita pela fé. E aí eu demonstro ao Senhor que realmente acredito no seu perdão. Ora bem, o tempo já está avançado. Acho que vou ficar por aqui, o resto fica para amanhã. Mas hoje então nós estudamos a primeira parte, certo? Nós estudamos o pátio. O que é que significa o pátio? O pátio significa a justificação pela fé. Significa que Deus tem uma bênção maravilhosa para nos dar. É o seu perdão. Mas Ele só pode dar se nós a formos buscar. E eu quero dizer aos irmãos, para terminarmos, vale a pena. Vale a pena entregar o nosso passado nas mãos do Senhor. Vale a pena irmos aos pés da cruz. Vale a pena entrarmos lá no pátio e olharmos para aquele altar de sacrifício que foi Cristo na cruz e aceitar o desafio de um novo relacionamento com Ele. Porque sempre que nós pecamos, nós estamos a quebrar o nosso relacionamento com Ele. Mas pela cruz, nós temos o direito de ir aos pés de Cristo e restabelecer esta ligação através do perdão dos nossos pecados.
Foi assim que a mensagem do santuário começou a transformar na minha vida. Mas a mensagem que mais diferença fez na minha vida é a mensagem do lugar santo que vamos estudar amanhã. Irmãos, que o Senhor nos abençoe grandemente e que possamos sempre colocar o nosso passado nas mãos do Senhor, porque Ele quer resolver o nosso passado. Amém? O Senhor nos abençoe.